Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E hoje nós voltamos aqui com as nossas revisões de ética, tá? Aqui esse tema que a gente trata no passo 4, lá no nosso curso prático para a primeira fase da OAB. E quem está recebendo pela mentoria coletiva é porque nessa semana nós estamos tratando desse assunto e nós usamos os mesmos vídeos, tá? Então vamos lá das relações com o cliente, o dever de urbanidade. Esse é um tema, tá? Primeiro, lá no curso ele é um tópico novo, tá? A gente não tratava desse tema antes, porém eu reparei que os alunos subestimam um pouco esse tema, tá? Porque ele pode parecer um tema simples, e ele de fato é um tema mais simples, tá? Ele tem que ser pensado com lógica, porém a banca se utiliza dessa simplicidade que ele tem para colocar muitas pegadinhas, tá? E vocês acabam caindo. Então, não subestimem nunca esse tópico, tá? Porque por mais que ele pareça bobo, ele não é nem um pouco bobo. Eu tenho até a dúvida, eu tinha recebido a dúvida de alguns colegas aí de vocês sobre esse tema, só que acabou que eu não coloquei aqui no script dessa aula, então depois eu vou fazer outro vídeo respondendo essas questões de vocês, tá? Então, assim, a gente tratou em outro vídeo das infrações e sanções disciplinares, né? Por quê? Porque existe ali um código de ética, um estatuto de ética que diz o que o advogado pode, o que o advogado não pode. Aqui nesse tema, né, o que gera ali uma infração, o que gera uma sanção disciplinar para esse advogado. E aqui a gente vê as regras de como o advogado deve se comportar, né? Por que tem que ter essas regras, né? Porque assim, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Não era para precisar, mas como nós vivemos em sociedade, é necessário. E assim, é que nem aquele meme, né? Aquela coisa que tem. Se tem placa, tem história. Se tem regra, é porque precisa ter a regra. Tem colegas que não respeitam os outros colegas, tem colegas que não respeitam os clientes. Então tem que vir escrito que tem que respeitar os colegas e que tem que respeitar os clientes. Certo? Esses deveres éticos que o advogado tem pode até ser sancionado, não apenas recomendações de bom comportamento, são normas jurídicas dotadas de obrigatoriedade sobre penas de infração disciplinar. Eu leio sempre aqui meu script para vocês, né? Como eu falo, esses vídeos são para vocês escutarem enquanto fazem outras atividades, enquanto se deslocam. Meus alunos são pessoas muito ocupadas. Então, isso que a gente vai ver aqui não é que são conselhos de como o advogado deve se comportar, tá? Não é que são indicações de como o advogado deve se comportar, são regras. Tem que ser assim, tá? Não é que é uma opção, tá? Não é uma faculdade, tá? São regras, é lei, tá? O que se não cumpre, recebe uma infração disciplinar, como a gente já viu. E quais são as infrações disciplinares, né? Censura, suspensão, multa e exclusão, tá? Lembrando que a multa, ela sempre vem acompanhada de alguma outra, ela nunca vem sozinha, tá? 3 suspensões também causam exclusão. Coisinhas assim só para ir relembrando, sempre bom, tá? Aí, onde é que estão essas regras, né? Elas são lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Não no Estatuto, tá? Então, no Código de Ética e Disciplina, ali o dever de urbanidade tá onde? No capítulo 6, dever de humanidade, tá? Vamos ler os artigos aqui conversando um pouco, trago mais conteúdo um pouco mais pra frente. Hoje é uma aula mais curta comparada com as outras, acredito eu. Vamos ver se eu me estender muito. Artigo 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito, descrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Ali nas infrações e sanções disciplinares, então a gente viu quais são essas sanções que o advogado pode receber. E ali nas prerrogativas que os advogados, né, os direitos que não são privilégios que o advogado tem, nós vimos, por exemplo, que ele pode circular livremente, que ele está em paridade, né, de tratamento com os magistrados e com o Ministério Público. Porém, esse artigo aqui vem dizer que ele deve agir ali de acordo com a urbanidade. Por mais que ele tenha essas prerrogativas, ele deve respeitar essas pessoas. Não é porque nós estamos no mesmo nível que nós não nos respeitamos. Não é porque a prerrogativa diz que eu posso circular livremente que simplesmente quando o colega estiver falando eu vou me levantar e sair andando durante uma audiência, certo? Aqui veio nos educar muitas pessoas. Tem pessoas que precisam realmente ser educadas, tá?
Não aprende em casa, tem que aprender pela lei, tá? Artigo 45. Impõe-se ao advogado ilhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução de seus serviços. O advogado, ele tem que trabalhar com certeza, com zelo, com disciplina, com respeito pelo seu cliente. A pessoa que te contrata, ela tá acreditando que você sabe o que tá fazendo. E você tem que saber o que tá fazendo se você aceita ser contratado, tá? E você tem que respeitar esse cliente, no sentido de que você realmente sabe o que tá fazendo e que você vai fazer com dedicação, tá? Que você vai fazer como manda a lei, que você não vai enganar essa pessoa, tá? Artigo 46. O advogado, na condição de defensor nomeado, conveniado ou dativo, deve comportar-se com zelo, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha expectativa de regular desenvolvimento da demanda. Então, isso aqui, ó, principalmente no começo da profissão, tá? Vocês vão conseguir fazer mais, né? Porque não são tantos clientes. Mas tem que deixar a pessoa confortável, deixar a pessoa segura. Porque nós, advogados, nós resolvemos os problemas das outras pessoas. Então, quando você aceita, né, resolver o problema de alguém, você deve deixar essa pessoa segura. Fique tranquilo, agora vá para sua casa que eu vou resolver isso para você. E não basta apenas você falar isso, você realmente tem que se dedicar para resolver esse problema do cliente, tá? Então, não bastasse ser óbvio isso, o Código de Ética e Disciplina veio ratificar esse fato, né? Esse acontecimento, tá? Existe essa relação entre cliente e o advogado. Eles têm que confiar um no outro, tá? Tanto o advogado tem que confiar no cliente, que a gente vai ver mais pra frente, que se o cliente também não colabora, se o cliente mente, se o cliente já tem outro advogado e não te fala nada, também existem sanções, também tem coisas que vocês podem fazer para se retirar desse processo, você não é obrigado a ficar, tá? Mas é como se fosse algo inerente à profissão. As pessoas confiam no advogado e você realmente tem que ser uma pessoa de confiança, tá? Isso traz ali o artigo 10, que fala dessa confiança recíproca. Tanto o advogado tem que confiar no seu cliente, como o cliente tem que poder confiar no seu advogado, tá? As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente a sua pretensão, a sua impressão, e não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie, tá? Se você não confia no seu cliente, se você vê que o seu cliente está mentindo, que o seu cliente está lhe enganando, tá? Você não está confortável com aquela situação, você também pode meio que demitir, digamos assim, o seu cliente. Você pode renunciar ao seu mandato. Lembrando que nós vimos lá atrás, também nas outras aulas, que quando você renuncia esse mandato, você fica ali responsável ainda por esse processo por 10 dias. Tá? Você ainda responde por esse processo por 10 dias após protocolar em juízo ali a sua renúncia que foi feita ali através de carta com aviso de recebimento, etc., para o seu cliente. A não ser que o próprio cliente já coloque um novo advogado, né? Que ele institua novo patrono para a causa. Aí você já tá livre desse processo antes. Mas se durante esses 10 dias você continua respondendo por esse processo, tá? Então, e você tem que respeitar a decisão do cliente de querer o seu serviço. Se ele quis o seu serviço, tenha respeito por isso, tá? E trate ele muito bem e realmente se dedique a resolver essa demanda dele, tá? O objetivo do advogado é esse, tá? É representar o cliente com zelo, com atenção, tá? Não só o cliente e as demais pessoas também, tá? Os outros funcionários da repartição, os membros do Ministério Público, as pessoas onde vocês forem recolher documentos, eventuais testemunhas que vocês tenham que conversar. Não tem que ter aquela arrogância, eu sou advogado, eu sou doutor, tá? Aqui vem, eu já falei, esse código de ética que ele vem para educar o advogado, tá? E tem um capítulo que fala somente de como vão ser as relações do advogado com o cliente. Tá lá no capítulo 3 e nós vamos ler tudo e conversar sobre tudo aqui, tá? Começa no artigo 9º, nós acabamos de ler o 10, começa no artigo 9º. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda,
deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Vamos por partes. Aqui, ó, informar ao cliente, isso é uma coisa que eu sempre faço, tá? Nunca fale para o cliente que a causa ganha. Não é você que julga. Então, você não sabe se a causa ganha. Tá? Você não deve induzir o cliente a erro. Você deve sempre informar o cliente que ele pode perder. E que se ele perder aquela causa, ele tem que pagar para outra parte. Você deve sempre informar o seu cliente que não é garantido que ele vai receber a justiça gratuita. Por exemplo, como eu vejo muitos colegas fazerem. Não, isso aí é causa ganha. Não, com certeza você vai ganhar a justiça gratuita. Às vezes não ganha. Às vezes a pessoa fala que tem um rendimento, fala que tem uma comprovação e na hora você vai ver outra coisa e não ganha. Tá? Então você tem que manter a pessoa ciente para ela poder escolher com clareza se ela realmente quer ingressar com essa ação. Tá? A pessoa, você tem aquela coisa da confiança recíproca que a gente falou aqui do artigo 10. Tá? Você tem que realmente informar exatamente o que pode acontecer. E caso você não saiba, caso você não tenha confiança e dá andamento nesse processo, nessa causa, não vá. Indique um colega, não faça. Tá bem? Vamos pular para o artigo 11, como a gente já viu. 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe por isso imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. É óbvio, né? São coisas que são óbvias, mas é aquilo que eu falei, óbvio, precisa ser dito, tá? Então, assim, você pegou o caso, você vai informar o seu cliente, tudo aquilo que você acredita que pode ser feito ali, as consequências que você acredita que possam ter, não se esquecendo de alertar também das coisas negativas que possam acontecer. Vai explicar para o cliente a sua estratégia. Eu vou ingressar com esse tipo de ação, porque pode causar isso, pode causar aquilo, tá? A gente vai apresentar esse tipo de prova, aquele outro tipo de prova, vamos solicitar aquela testemunha. Tudo o cliente tem que ser informado. De tudo, tá? Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários pagos pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos, tá? Lembrando que o advogado que não presta contas, a gente já falou ali na parte de infrações e sanções, quando o advogado não presta contas ao cliente, ele pode ficar suspenso até que preste essas contas. É muito grave não prestar contas ao cliente. E vamos supor aqui que você sai da causa, mas você já fez metade daquele processo, você vai receber o correspondente, tá? Além das parcelas já pagas, se tiver sido algo em parcela, e quando o processo se findar, se esse cliente ganhar com outro advogado, você recebe o proporcional àquilo que você trabalhou no caso, tá? Então não é, imagina que você sai de um processo, lá no final, outro advogado só entra, responde ali 2 despachinhos e ganha toda a causa. Vamos supor que é uma causa aí, por exemplo, eu trabalho com imobiliário, um terreno aí de 2 milhões. Aí você não vai receber. Tem que receber o correspondente àquilo que você trabalhou dentro dessa causa, tá? Então você vai receber o seu proporcional. Isso é o que também cai em pegadinha, tá? De prova que vocês têm que ficar atentos. Artigo 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Você tem uma procuração para atuar em determinada causa. Essa causa acabou. Foi julgado, ali teve julgamento com resolução de mérito, tivemos ali a sentença finda o processo, presume-se que acabou o seu mandato, acabou a sua relação, tá? Artigo 14.
O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, presta atenção aqui, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Se o seu cliente ele já tem um outro advogado, você não pode aceitar a procuração dele, a não ser que ele saiba que você está ingressando também na causa, tá? Você, como colega, deve falar, imagina que você tem lá um cliente, esse cliente está devendo para você e simplesmente ele aparece lá com outro advogado e o colega nem se dá o trabalho de te procurar, de conversar com você, saber o que está acontecendo, saber por que você está naquele processo, ele não pode chegar a ingressar. Agora, por exemplo, se é uma coisa inadiável, tá, uma medida judicial urgente, você, advogado desse cliente, está viajando e não tinha nenhum prazo aberto até então e surge alguma coisa de última hora, tá? E alguém precisa responder aquilo judicialmente. No caso de direito ambiental, por exemplo, surge ali uns 72 horas, tá? Tem que responder em 72 horas. Outra pessoa vai lá e entra no processo, tá? E responde porque é algo urgente. Aí nesse caso, sim, tá? Porque você não teria como, você não estava aqui, você estava de férias, ou você está doente, ou qualquer coisa assim, tá? Aí, nesses casos urgentes, pode pontualmente o colega ir ali e aceitar a procuração, tá? Artigo 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desemparo as causas sobre seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. O seu cliente, você precisa de documentos, o seu cliente não apresenta. Sabe? Basicamente é isso, né? Você precisa de coisas e nada acontece, tá bem? Você não pode ficar ali parado, deixando aquilo ali rolar sem fazer nada, tá? Abandonado. Dificuldades insuperáveis, você vê que não tem jeito, tá? Não tem o que fazer. Aquele caso não vai pra frente, não tem mais o que fazer. Aí você deve renunciar ao seu mandato também, tá bem? Lembrem-se disso. São coisas assim lógicas, tá? Só lendo o artigo a gente já entende o que é. Mas é importante fazer a leitura para estar refrescando a memória e tudo isso. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei, aqueles 10 dias. Parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Aqui, quando você vai renunciar ao mandato, o que está escrito? Por exemplo, a primeira vez que eu renunciei ao mandato foi porque o cliente não pagava mais as parcelas. E lá no contrato estava escrito que ele não pagando mais as parcelas iria acontecer essa renúncia, tá? Então, eu mandei a carta com aviso de recebimento para o cliente, informando na renúncia. E para ele, eu até informei o porquê que era que eu estava renunciando, porque que aquilo estava acontecendo. Mas quando eu fui protocolar em juízo, eu não coloquei exatamente o que era, né? Eu não expus esse motivo. E você não precisa expor motivo do porquê que você está renunciando o seu mandato, tá? Você pode simplesmente renunciar. Mas existem casos específicos. Não é que você pode simplesmente renunciar, tem que ter casos específicos. Porque se você pega ali um processo, recebe e do nada renuncia... tô cansado, eu não tô mais afim. Não pode também, né? Daí você ou devolve os valores, tem formas de resolver esses casinhos. Mas existem casos específicos para você renunciar ao mandato e vocês vão ver que eles são bem óbvios, tá? Se o cliente tiver omitido a existência de outro advogado já constituído, o cliente te contratou e ele já tinha um outro advogado. Você não sabia, foi lá, parou, escreveu a peça, fez contrato, fez tudo, ingressou com a ação. Quando foi ver, não só ele já tinha ingressado com a ação, como ele já tinha um outro advogado. Ele já tem contrato com outro advogado. Você vai lá e renuncia. A partir do momento que você tem conhecimento disso, você vai lá e renuncia. Se sobrevier conflito de interesses entre seus clientes, devendo optar por um dos mandatos, resguardando o sigilo profissionais. Por exemplo, os casais que se separam. Isso é bem comum, tá? Vai acontecer muito com vocês, se Deus quiser. Tá? Vocês têm ali um casal que é cliente de vocês, você resolve todas as demandas desse casal e
por aí algum motivo que não nos interessa, esse casal se separa. Eventualmente você vai ter que escolher um dos lados. Não é nem que é um lado, vai ter que escolher para qual deles você irá passar a advogar, tá? Você não vai poder ficar pulando, advogando para um, advogando para outro, advogando para um, advogando para outro, porque eles terão interesses conflitantes, não tem como, tá? Sempre terão em algum momento interesses conflitantes e você não pode advogar para os dois daí, tá? Se concluir que a causa é contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado. Se o cliente impuser indicação de outro advogado para com ele trabalhar na causa, nos termos do artigo 24. A gente já vai ver o artigo 24, mas, por exemplo, a gente já vai ler ele, mas é assim, ó. Eu quero te contratar, mas eu quero que você trabalhe com tal pessoa, que é meu advogado também. Você não é obrigado, tá? Você não é obrigado a aceitar essa causa, você não é obrigado a trabalhar com qualquer colega que o cliente quis que você trabalhasse, tá? Você pode não só renunciar a esse mandato, como pode também não aceitar esse processo, tá bem? Se sobrevier conflito de interesses entre seus constituintes, deve o advogado optar por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando o sigilo profissional. Artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Quando é o advogado que vai sair, ele renuncia ao mandato. Quando é o cliente que vai te demitir ou que não quer mais que você participe ali do processo, ele faz a revogação do mandato, tá? Um renuncia e o outro revoga. Mas quando o cliente revoga, não quer dizer que ele não te deve mais nada, tá? Ele tem que pagar tudo ali que tá no contrato que vocês fizeram. Não é porque, eu revoguei hoje, agora eu não devo mais nada para ele. Depende do acordo que vocês fizeram, tá? Então, não o desobriga ao pagamento das verbas honorárias contratadas. É importante vocês conhecerem o código de ética por essas coisas, porque quando vocês começarem a trabalhar, essas dúvidas vão surgir, tá? O cliente revogou, agora... E agora? Será que eu não tenho mais nada para receber? Tá? Assim como o proporcional lá no processo, você também tem para receber, de acordo com aquilo que você trabalhou, certo? Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo o contrário se for consignado no respectivo instrumento. Ali a procuração, né? Essa procuração, esse mandato aí, judicial ou extrajudicial, realmente ele não tem uma data, a não ser que vocês tenham estipulado uma data ali, mas normalmente ele fica, tá? Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente pela cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora deles clientes com interesses opostos, tá? Vocês não podem advogar para, por exemplo, para o trabalhador e para a empresa. Não digo nem vocês o mesmo advogado, mas vamos supor que vocês têm um escritório com vários colegas, aí um vai advogar para o cliente e o outro vai advogar para a empresa, e vai um contra o outro. Não pode, tá? Não pode ser a mesma pessoa advogar para os dois lados, e não pode ser a mesma sociedade ali, escritório, né? Por mais que sejam advogados diferentes, pertencentes ao mesmo escritório, advogar para partes contrárias, tá? Vocês só podem estar em um dos lados. Artigo 20, isso é bem importante, tá? Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabe-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional. Vejam que esses artigos falam basicamente a mesma coisa. A gente não pode estar no meio de uma briga, tá? A gente não pode estar em dois lados ao mesmo tempo, não pode estar em cima do muro. É óbvio, tá? É óbvio isso. Só que isso, na hora da prova, na hora da questão, confunde a mente de vocês. Principalmente essa questão é um escritório, então tem vários advogados, então pode, né? Porque não vai ser o mesmo, vai ser outro advogado que vai atuar por uma parte. Mas vocês conversam, vocês têm conhecimento do outro lado da causa, tá? Então não pode de jeito nenhum, tá bem? Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Você,
tá representando uma outra pessoa contra um ex-empregador seu. Vamos supor que você, né, um ex-cliente, um ex-empregador, você não pode usar disso para, por exemplo, usar de informações que você obteve quando essa pessoa foi sua cliente nesse outro processo, tá? O sigilo profissional tem que ter muito cuidado com isso, para você não se deixar levar por coisas que você sabe. O ideal é nem pegar esse tipo de causa, tá? O ideal é nem pegar, porque a chance do outro advogado conseguir rebater isso vai ser tão grande. É melhor você não pegar. Na vida real, não pegue, tá? Mas existe essa possibilidade, mas tem que ter muito cuidado sempre com o sigilo profissional, tá? Artigo 22. O advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Mesma coisa, tá? Não deve participar aí de ato dos dois lados, né? Que tenha conhecimento dos dois lados. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir defesa criminal sem considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Presta atenção, parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo o advogado agir como defensor no sentido de que todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sobre a égide das garantias constitucionais. Se defender aquele cliente vai contra aquilo que você acredita, você pode se recusar, tá? Mas você deve se lembrar que o advogado não defende o crime, ele defende o criminoso, tá? Não é porque você está defendendo uma pessoa acusada de estupro que você é conivente ao estupro, tá? Todas as pessoas têm direito à defesa, isso é constitucional. Então, o advogado ele não pode também ser atacado por ele defender pessoas de determinados crimes, tá bem? Mas ele tem esse direito aqui de não assumir a defesa se ele não quiser, tá? E se ele assumir, ele não tá defendendo aquele tipo de crime, ele está defendendo aquela pessoa. E os outros colegas devem respeitar isso, a sociedade, todas as pessoas devem respeitar isso. Mas como esse código de ética é destinado aos advogados, então a gente está falando aqui que os advogados devem respeitar isso, tá? Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. É aquilo que eu falei para vocês lá atrás, tá? Que vocês não são obrigados a aceitar trabalhar com determinado advogado, né? Com determinado colega, porque o cliente quer. Vocês podem renunciar a esse mandato porque vocês não são obrigados a trabalhar com ninguém que vocês não tenham interesse. Se o cliente faz questão que trabalhe junto com aquele outro advogado e vocês não querem, vocês não precisam, tá? Artigo 25. É defesa ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Vejam, aquilo que eu também já falei para vocês. Vejam como tudo se repete aqui, é bem repetitivo, tá? Ele não pode trabalhar para as duas partes, né? Ele não pode trabalhar pro dono da empresa e para um funcionário da empresa. Ele não pode trabalhar para o casal nos dois lados, sabe? Para a esposa e para o marido, entendeu? Ex-marido, coisas assim, como eu já falei para vocês. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato, esse é o último que a gente vai ver. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Esse é o subestabelecimento sem reserva
é aquele que você renuncia ao mandato e transfere totalmente para outro colega. Você não vai mais ter nada a ver com esse processo, tá? Você está saindo totalmente desse processo e está subestabelecendo o processo para um outro colega, ou seja, colocando um outro patrono lá para a causa e você está se retirando totalmente. Já o subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Quando tem reserva de poderes, você se mantém no processo, apenas ingressa um outro colega, tá? Quando você vai fazer o subestabelecimento sem reserva de poderes, o que fala no parágrafo 1º, você tem que informar inequivocamente o cliente, através de carta com aviso de recebimento ou, pasmem, excelências, telegrama. Sim, ainda se manda telegrama e é caro, tá? É caro para mandar esse telegrama. Já tive que mandar para fazer renúncia e aí é quando você não vai mais fazer parte da causa, aquilo que você ainda fica cuidando do processo por 10 dias. Você não pode simplesmente abandonar. Após essa renúncia, você ainda está responsável por 10 dias. Passou esses 10 dias, acabou o processo para você. Se durante esses 10 dias o cliente, seu ex-cliente no caso, né, ele já constituiu um novo patrono para a causa, a partir desse momento você não está mais responsável, não precisa mais se preocupar com esse processo, tá? Agora, quando você vai subestabelecer com reserva de poderes, que quando você ainda se mantém no processo, você nem precisa avisar o seu cliente. A não ser que exista um contrato de exclusividade. Normalmente, nas procurações e nos contratos, a gente coloca que a gente pode subestabelecer com reserva de poderes para outros clientes. Porque é comum, às vezes, precisar para outros colegas. Porque é comum, às vezes, precisar que um outro colega vai fazer uma audiência para você, ou quando você vai de férias e coisas assim, você vai lá e faz um subestabelecimento para o seu colega ir lá representar você naquele caso, tá? E eu acho que era isso que eu tinha para nós hoje. Essa foi a nossa revisão, tá? Até deu 30 e poucos minutos, eu achei que ia ser mais rápida. Mas eu queria ler todos os artigos que são referentes a isso aqui com vocês. É um tema curto, mas é sempre bom relembrar, é sempre bom estar ouvindo o conteúdo. Eu vou gravar depois outro vídeo respondendo ali as questões que me colocaram. Eu não consegui incluir nesse vídeo por uma questão de logística, tá? Porque eu tive muitas audiências. Então, continuem estudando, dando um passo por dia rumo à aprovação e a gente se vê no próximo vídeo.